Augusto, que caminha conosco há muitas décadas. Muito obrigada, viu, pela sua presença entre nós. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus venha consolar os nossos corações e que nós possamos juntos usufruir dessas palavras tão bonitas e ditas na Pauline. Quero agradecer o convite para a gente estar aqui, agradecer a Maria, sempre alegre e receptiva, carinhosamente, a todos do grupo aqui do CAFA, que faz esse trabalho maravilhoso, a você que veio aqui nessa noite e às vezes fica pensando, o que eu fui, o que eu vim fazer aqui, o que as pessoas podem saber. Tem uns 3 meses que eu não estou indo em casa espírita, viu? Começou o processo eleitoral, a gente advoga nessa época. Então foi um privilégio, um refrigério que você me possibilitou. Quando me passou esse tema, a verdade, vocês viram pela leitura aqui que é um tema bem complexo, né? Que é um sentimento que a gente luta, que a gente sente por uma situação de outra, né? Uma palavra que vem lá do latim, pietas, expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Então é uma qualidade que os romanos gostavam muito de ver nas suas autoridades, as pessoas, né? Essa devoção a Deus e essa referência àquelas pessoas que mais necessitavam. Mas eu, meditando sobre esse tema, veio na minha cabeça uma inspiração, que é contar uma história para vocês, para representar esse sentimento, né? Porque eu ficar falando desse sentimento, a português, por mais bonito que seja, ele ainda não é capaz de expressar a profundidade dessa palavra piedade, né? Que ao longo do tempo ela perdeu um pouco, a gente vai mudando um pouco o real sentido dela. Então, já foi dito aqui que a virtude que nos aproxima dos anjos, irmã da caridade, uma piedade bem sentida, ou seja, quando você realmente ama aquilo que você está fazendo, você faz por amor, é o próprio amor, né? E Jesus, um dia, porque Jesus, para nós, representa um estado sublime do Espírito de luz, mas representa um pouco de nós também. E essa passagem é um pouco disso. Para você que às vezes está cansado da luta do dia a dia, que tomou alguma bordoada aí forte, e às vezes está querendo desistir da luta, e nós estamos passando uma época de muitas pessoas que estão desistindo, viu, Valderia? De lutar, jovens. Não, sabe, é uma tragédia mundial. Milhares e milhares de vidas sendo ceifadas por elas próprias, né? Vocês estão entendendo que eu estou falando? Quero usar uma palavra mais suave. E porque não entenderam o sentido das aflições e das lutas. Não entenderam a piedade por nós mesmos. Então eu vou começar meu texto de trás para frente, que a última palavra minha é assim: a primeira pessoa que você tem que ter piedade é você mesmo. E eu falo isso com muita humildade aqui no coração, meus irmãos, porque nós somos um misto de luz e sombra. Nós somos um misto de seres angelicais e seres despossuídos de caráter. O apóstolo Paulo fala que nós somos aquilo que nós queremos fazer, mas não fazemos, e aquilo que nós queremos, então é uma confusão. Nós temos dentro de nós um debate, uma luta tremenda. Esse somos nós. E é essas pessoas imperfeitas, pessoas que estão aqui, que vieram nessa terra para melhorar, que nós somos um sonho de Deus. E nós vamos voltar ao ninho de Deus também. Amém?
Jesus Cristo se encontra com o doutor da lei. E o doutor da lei pergunta para ele: mestre, como que eu vou herdar a vida eterna? Ah, mas eu sou espírito, você não precisa fazer essa pergunta para mim. Mas engana-se, tem muitos espíritos que tem um pezinho na dúvida também. Como que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: o que é que está escrito na lei? Porque Jesus veio ao mundo cumprir a lei de Deus. E se você for estudar a fundo o que a lei de Deus fala, ela resume em 2 versículos que eu vou dizer daqui a pouco. E o doutor da lei diz: amarás a Deus de todo entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu esforço, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fiquei 40 anos sentado num banco de igreja, achando que essa frase era de Jesus. E não é de Jesus. Está em Levítico 19, versículo 8. É uma frase do Velho Testamento. Vocês veem que nós vimos aí de milênios e milênios para aprender a amar. E nós sabemos amar, Marcelo Augusto? Não, ainda não, irmãos. Ainda estamos longe disso. Jesus falou: então, como é que você interpreta a lei? É outra coisa diferente. Uma coisa é eu ler e outra coisa é eu interpretar. Como que eu vejo aquilo? E Jesus responde para ele: olha, você respondeu bem os versículos, é isso mesmo. Faz isso aí que você falou para mim e você vai viver, você vai ter a vida eterna. Vocês viram como é simples ter a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a nós mesmos. Pronto, resolveu. Não precisamos doar nada para ninguém, não precisamos fazer penitência, ir a pé para a Aparecida, sabe? Não precisamos dizer nada disso. Nós só precisamos amar a Deus e amar o próximo. A pergunta é: nós damos conta de fazer isso? E Jesus conta a história então. Quem descendo pelo caminho, um homem, uma história muito bonita, muito conhecida, eu vou relatar rapidamente. Vem descendo pelo caminho um homem, e esse homem foi assaltado, pegaram esse homem, bateram, espancaram ele, quase mataram, e deixaram no meio do caminho. Disse Jesus que passando por aquele caminho, vinha um sacerdote. O sacerdote olhou o moribundo lá caído, mas na cabeça dele tinha outras ocupações mais importantes. Ele largou ele caído lá e foi embora. Vinha passando por aquele caminho também um Levítico. Levítico, para quem não sabe o que é esse Levítico, é essa pessoa que cuida do templo aqui. Tem uns Levíticos aqui, não tem? Está cheio de Levítico. As pessoas que cuidam da limpeza desse ornamento aqui, dessas coisas. Do som, do seu amigo ali, são Levíticos. Mas diz Jesus que ele também olhou o rapaz caído, todo ensanguentado, e passou de largo também. E via por aquele caminho um samaritano. É interessante Jesus falar de samaritano. Por quê? Porque os judeus detestavam os samaritanos. Quase igual que tem lá hoje entre Palestina e judeus. A rivalidade era idêntica. A casa da época de Jesus, que muitos samaritanos eram mortos, muitos judeus eram mortos para cá e para cá, apesar de ser um povo só, de um tronco só. E Jesus então disse que o samaritano se compadeceu. Outra palavrinha semelhante a essa. Se encheu de piedade pelo rapaz caragaído. Pegou ele, pensou o que ia fazer. No seu animal havia vinho e havia azeite. Certamente ele era um cara que possuía posse, porque naquela época de Jesus nem o próprio mestre tinha vinho nem azeite. Ele pegou, tirou aquilo, lavou as feridas dele com vinho, e o vinho sempre teve algo, porque a gente acha que o vinho de Jesus é diferente, o vinho dessa época tudo era a mesma coisa. Ele fez ali a asepsia, passou o azeite para dar ali acabar de limpar as feridas e protegê-las, botou no seu animal. E antigamente, quando você levava um homem no animal, quem via achava que você era escravo da pessoa, sabe? Então ele passou por esse
por essa falta de compreensão. Mas ele não fez só isso, ele levou para uma hospedaria, deixou o rapaz lá para ser tratado e falou assim: olha, o que ele fizer de despesa aí, vocês botam na minha conta que eu volto aqui e pago. Aí Jesus pergunta para aquele doutor da lei, né? A quem te parece que usou de misericórdia ou de piedade com esse rapaz que foi assaltado? A resposta do doutor da lei foi o samaritano. Ele cumpriu a vontade de Deus. Então esse exemplo, rapidinho para vocês, mostra o seguinte: que esse sentimento independe de religião, que esse sentimento depende do conhecimento jurídico, teológico que você tenha sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento, as obras espíritas que você tem. Não depende disso. É um sentimento que brota no nosso coração. E por que, meus irmãos? Porque nós temos uma coisa muito importante que nós não acreditamos. Nós falamos isso, eu vejo muita gente falar isso, mas os cheios não acreditam. Você é Deus vivo, Deus vivo. A hora que você resolver sair do dia primeiro e dar a volta por cima, você vai fazer isso. Não depende de ninguém. Não depende de nenhum anjo. Nenhum anjo vai descer aqui agora com asas celestiais e resolver o problema da sua vida. Quem vai resolver o problema da sua vida? Fala aí comigo. Eu, meu Senhor. Fala aí. Não estou ouvindo. Você parece que está sem fé. Quem vai resolver o problema da minha vida é? Eu. Tudo bem. Mas assim, eu estou sentindo uma certa dúvida desse meu desafio que eu fiz aqui. E você sabe por que nós temos dúvida? É porque nós somos programados para ter dúvida. Nós somos criados por pais e mães, o tio, o empregado, avô, que foram criados num conceito religioso em que os homens sempre foram vítimas, sempre foram pessoas pecaminosas e afastadas de Deus e somos miseráveis, não tem mais ajuda nenhuma. A gente foi criado com essa conversa no pé do ouvido. E fomos crescendo com isso, ou mais ou menos, etc. Televisão. Uma coisa que eu adorei da pandemia foi televisão. Eu parei de ver televisão. Nossa, mas tem que agradecer todo dia, Jesus. Parei de ver notícias, eu estava para matar minha mulher, né? 15 dias preso dentro de casa com a mulher, só vendo a Globo, falei que eu ia morrer. Antes de morrer, eu vou levar uma comigo já. Então, gente, é uma coisa tremenda. Meus amigos, Jesus deu o exemplo do que é ser piedoso. E eu volto aqui ao meu desafio. Vamos ser primeiros piedosos conosco mesmos. A gente não é piedoso com a gente. A gente quer levar muito no ferro e no fogo. Eu falei para vocês, nós somos luz e som. A humanidade até hoje tenta equilibrar isso. E como é que eu vou equilibrar isso? Melhores. É acreditando no meu potencial, sabendo que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu leio isso, eu fico maravilhado. Como é que a Bíblia chama a gente de imagem e semelhança de Deus e nós somos tão depreciativos conosco mesmo? Então, se você entender uma coisa que eu vou falar aqui hoje, uma só coisa é isso. Você é o Senhor da sua vida. Tudo que você quer, você vai conseguir. Você dá conta. Mas sabe por que eu não dei conta até agora? É porque as crenças e as ilusões que você aprendeu, você tem acreditado nelas até hoje. Então não adianta vir aqui um pregador falar, um palestrante, falar que Jesus falou isso, porque eu estou te falando o que Jesus falou, né? Olha, vocês vão fazer o que eu fiz e muito mais. Olha o que Jesus falou mais. O Pai está em mim, eu estou com o Pai e eu estou em vocês. Então, Cristo, que é o poder e a glória de Deus, ele está além de uma pessoa, né? É um sentimento, é um espírito, é uma centelha divina, como eu vejo alguns palestrantes espíritas falarem. Ele está em nós. Aonde que ele está em nós? Na nossa consciência. Então a consciência que eu tenho hoje é o que está fazendo que eu viva a vida que eu tenho.
Pegaram aí? O que eu vivo hoje é fruto da minha consciência, dos valores e conceitos e verdades que eu trago do meu coração. Como é que eu substituo essas verdades? Com outra verdade. Você tem que acreditar. Então, se você não acreditar aqui no que eu falei, se você não entender que a piedade começa primeiro com você, eu não conheço ninguém que ajude os outros se não for uma pessoa resolvida. Aliás, minto, conheço uns que já fazem isso, vão lá para o meio do terreiro e gritam, e quer sair de nota social, quer sair de fantástico, que Deus tem dessas pessoas. Jesus fala que ela já recebeu o galardão delas. Mas estou falando daquele amor sincero, né? A piedade verdadeira, a devoção a Deus e a devoção ao próximo. Então eu confesso para vocês que eu estou falando que é uma coisa que não é fácil de fazer. Não é. Eu não vou mentir para vocês que é tudo que você vai resolver isso. Mas se você insistir na oração, se você insistir em mudar os hábitos, se você insistir em vigiar o linguajar que você usa com você mesmo, pensou se eu botasse o microfone dentro da sua alma agora, para todo mundo aqui ouvir, o que é que você está falando para você mesmo? Eu ia ficar aqui barbarizado, viu, Walter? Por quê? Porque nós somos assim. Esse Marcelo Augusto é um malandrinho, gosta disso, gosta daquilo. Eu falo de política, pensa, quando eu estou falando de política, será que eu estou falando desse tom aqui? Será que é essa mesma pessoa? Com certeza não. É um cara bem mais para frente. Se você me ver nessa hora, pronto, você vai me jogar para o inferno, né? O pior assunto que tem da face da terra é esse. E eu sou advogado nessa área. Então a gente é assim, várias facetas. Eu estou vendo você aqui com carinha de anjo, dá quase para te dar uma asinha para você tirar certo. Mas eu sei das suas lutas. Eu sei das lutas, irmão. Porque nós somos o quê? Nós somos irmãos de caminhada. Eu estou aqui falando para você, não é eu falando para você, não. Eu estou falando para mim mesmo. Porque eu sou essa pessoa que tem sombra e tem luz, que quer avançar, que cai, que fica ali. Será que eu vou dar conta agora? Por exemplo, eu passei por uma experiência agora, só finalizando, mais uns 5 minutos. Eu passei por uma experiência terrível, eu perdi um sobrinho. Então, quando se a gente vai ficando mais velho, a gente quer se enterrar com os mais novos, né? É natural na vida. Quando você perde um sobrinho lá atrás, o cara que foi criado junto com a gente, você fica cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de qualquer coisa que você pensar. Mas a gente levantou a cabeça, a gente ergueu, a gente está aqui vivo. Eu vim aqui falar para vocês, seja qual for o problema que você está enfrentando, tudo passa, isso também vai passar. Coma melhor, coma coisas mais leves, coisas que têm energia vital, respire melhor. Sabe que tinha umas pessoas que reclamam comigo, falam que eu seguro o ar, eu estou nervoso, agora você vai ter um troço qualquer lá. Então a gente não respira pelo nariz, para ativar os chakras. Os nossos chakras são ativados com oxigênio que entra pelo ar. E outra coisa, sorria mais. Parabéns, viu? Você é sorridente. Eu sou sorridente também. Tinha um cara que falou, você deve ter a vida muito fácil, né? Por quê? Você sorri toda hora. Mas você quer que eu fique chorando minhas mágoas para você? Vai resolver o que isso? Você vai correr de mim, ué. Então sorria mais, porque o sorriso, sabe, ele ativa uns hormônios dentro do nosso corpo, ele engana aquelas mensagens negativas que nós ficamos conversando o dia todo. Alguém aqui já teve uma conversa dessa? Será que é só eu? Olha aquela voz na cabeça que falta matar dentro do coração. Então, se você começar a observar essa voz de maneira distante, sabe? Imagina você igual eu estou nessa altura e você lá no chão. Aí você começa a ver essa voz, você vai ver que essa voz não é você. O seu espírito de luz está acima disso. Isso é ego, isso é voz, isso é o consciente coletivo, que os psicólogos já detectaram que existe. Isso é um monte de trem que eu nem sei falar direito, que eu não sei tudo também, graças a Deus. Mas não é você. E se você
segurar a onda, você vai passar, porque ela passa. Agora, se você der moral para isso que está na sua cabeça, minha amiguinha, meu amigo, estiver com depressão, estiver com asilo, estiver com doenças psiquiátricas, porque a maioria das nossas doenças são frutos dos nossos sentimentos não resolvidos. E por fim, você atrai aquilo que você está vibrando, né? Quer o segredo do sucesso? Esses coaches aí cobram caríssimo para falar, e eu vou falar aqui de graça, aqui nesse púlpito, é a vibração. Tudo é energia, tudo é frequência. Então, quando eu vibro no amor, por que Jesus toca tanto nesse ponto do amor? Eu fico falando isso, Jesus, parece que eu não tenho outro assunto para falar, eu só falo de amor, de caridade, de bem aos outros, porque é só no amor que nossa frequência aumenta. Se eu não praticar o amor, eu não aumento a minha frequência. Entendeu aí a matemática celestial? Então eu preciso desenvolver esse amor por mim mesmo, primeiro. Isso é egoísmo? Não é egoísmo, gente. Isso é a lógica. Só doente mental ajuda os outros sem gostar dele mesmo. Nós somos seres incompletos, mas somos seres que temos capacidade de discernimento. Então eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu estou bem comigo? Estou. Eu vou para frente. Não vá para frente, não vai ajudar ninguém se você não fez esse encontro pessoal com você. Você vai tomar muita pancada, muita incompreensão, muita gente vai falar mal de você, muita gente vai jogar pedra, porque não é que a gente vai fazer o bem e as coisas vão melhorar, não melhora nada. A aprovação é maior ainda, mas você está centrado, você está feliz, você está vibrando no amor. E aí o que acontece na sua vida quando você vibra no amor? Alguém que ouve rádio? Levanta o dedo aí. Alguém ouve rádio? Quem ouve rádio, você vê que você sintoniza numa frequência, não é? 104,3 está na rádio inteira. Você botou ali naquela frequência. É assim a nossa vida. Por que eu não estou atraindo coisa apesar de eu estar pedindo? Apesar de eu estar com o joelho no cara de sangue, de tanto orar, de joelho. E na minha época, minha mãe nos orava de joelho. Nessa folga que é hoje, todo mundo em sofá, acostumado. E aí, por que não acontece? Porque a minha frequência não está naquele pedido. Você entendeu? Eu estou pedindo um trem, mas eu não acredito naquilo. Eu só atraio para a minha vida aquilo que eu estou plenamente convicto, seja verdadeira ou não essa crença minha. Porque para o infinito, ele não quer saber se você acredita ou não naquilo. Se você jogar o enter, vai virar alguma coisa na sua vida, independente daquilo que você acredita ou não. Então, meu amigo, toma a decisão de ser feliz. Vamos amar mais, vamos ter mais piedade com o nosso próximo, com as pessoas que passaram na minha vida, nas nossas vidas, com as pessoas que a gente não gosta, com os parentes chatos. Eu tenho uns parentes chatos, não é para vocês não, viu? Mas eu estou fazendo esse exercício, juro por Deus, é um exercício. Se você não fala assim, eu vou aguentar esse cara, essa mulher, você não chega para sua casa mais. Você isola. Não vai matar a pessoa, né? A gente isola. Quando você lembra, eu tenho um parente do irmão, prima. Então a gente tem que fazer esse esforço. E o retorno é garantido. O céu está te esperando, a vitória está te esperando, a saúde, a felicidade, o amor, o namorado novo, a namorada nova, a transformação do meu velhinho, da minha velhinha também. Porque tudo aquilo que nós pedimos para Deus, crendo que nós recebemos, nós vamos ter. É a promessa de Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo convite e que nós possamos juntos crescermos e evoluirmos no exemplo e no amor de Cristo. Muito obrigado.